No vídeo de hoje eu vou falar de algumas caudas aqui que ajudam muito aí no controle de pragas. Entre elas tem a cauda de detergente para combater as pragas. No caso aí, pragas de corpo mole como cochonilhas, pulgão, ácaro, tripes, mosca branca. E ainda nesse vídeo tem uma outra cauda também contra cochonilha de raiz e nematóides. Tem também uma cauda aí que é um enraizador poderoso. E atendeu o pedido do amigo inscrito aqui no canal, que é o Pedro. Ele colocou: Marcos, ouvi falar da cauda de detergente contra pragas. Você já usa? Como posso usar sem prejudicar as plantas? Conto com seu esclarecimento. Então, como você já percebeu, o vídeo de hoje está cheio de dicas aí para você. Te convido a ficar até o final do vídeo, então, para poder pegar todas as dicas, porque uma completa a outra, né? Então, ó, quem viu o vídeo aí, quem acompanha o canal, viu que há um mês, mais ou menos, eu fiz aqui a aplicação da cauda de detergente com o limão nessa planta aqui, que é um senécio verde. E olha como que ela reagiu bem e como que ela está lindona. E já vou começar então deixando para você a primeira informação que é muito importante, que é toda vez que você for aplicar qualquer coisa na sua planta, é importante que seja ao final do dia, ou então quando o céu estiver totalmente nublado, como é o caso agora. É um finalzinho de tarde aqui, eu já vou começar a fazer o preparo aqui das caudas para apresentar para você e daqui a pouco aplicar. Mas é importante que seja feito tudo à sombra, sem que a sua planta esteja exposta ao sol. Vou começar então aqui, ó, com a cauda do detergente. É importante também que seja o neutro, que é esse amarelinho, porque ele tem substâncias que não vão prejudicar tanto a sua planta e ele não é forte contra a planta, ele é forte contra as pragas. Então é bem importante que seja o neutro, tá bom? O melhor ainda dessa cauda é que, além dela ser muito eficiente, ela se torna bem baratinha aí para você, porque um detergente aí ele custa a partir de R$ 1,99, não importa a marca, o importante é que seja o neutro, que é esse amarelinho. Vou colocar então aqui, ó, 2 colheres para meio litro d'água, porque é a quantidade que eu vou usar aqui hoje para pulverizar algumas plantas que estão com cochonilhas, né? Então aqui, ó, colocando as 2 colheres, normalmente nessa cauda eu gosto de colocar meio limão espremido, né? Espreme ele aí a ponto de não sair nenhum favinho, não ficar nenhum favinho aqui no meio, só mesmo o caldo. E faz essa cauda aqui para poder potencializar ainda mais. Normalmente quando eu mostro assim, eu mostro de uma forma e falo também para que quando você for aplicar essa cauda, você não aplicar ela na planta toda, só aplicar mesmo no local que está contaminado pela praga. Porque a gente só aplica na planta toda um adubo foliar, por exemplo. O sabão, ele não é adubo, ele vai ser uma limpeza da planta. Vou usar um exemplo aqui, ó, desta Angel aqui, que é uma planta que normalmente dá muita cochonilha. Essa daqui está lindona, brotando para todo lado aqui, mas ela já esteve bem contaminada de cochonilha, de pulgão, porque quando uma planta pega algum tipo de praga, é como se elas combinassem entre elas ali, para todas elas virem para aquela planta para exterminar, porque a função da praga é realmente exterminar uma planta doente. Então costuma ter pulgão, cochonilha, ácaro, um monte de coisa junto. Aqui em cima é o que a gente vê, fora o que tem lá no substrato, que às vezes tem o nematóide, a cochonilha de raiz. Então eu separei para o vídeo de hoje uma que está bem atacada aqui, ó, que é uma mudinha de Angel, mas que está lotada de cochonilha. Cochonilha nela está praticamente pingando mesmo de tanta cochonilha. E o que acontece? Como são muitas plantas, agora no período de inverno, uma ou outra acaba ficando sem tomar muito sol, porque passa alguns dias nublados, e aí elas aproveitam para fazer a festa. Então ela está totalmente contaminada, e é nela que eu vou dar aqui um banho da cauda de detergente para você ver o resultado bem a seguir mesmo. Bem assim que terminar aqui de fazer o procedimento, você já vai ver a limpeza de imediato. Então, aproveitando que está nublado, é final de dia, eu vou aplicar a cauda para poder limpar a planta, porque é assim que eu fiz e mantive a outra que você viu anteriormente, lindona. Só jogar a cauda. No caso aqui, ó, você vai começar a perceber que a cochonilha, aonde acerta, ela já meio que vai se dissolvendo, porque essas pragas de corpo mole, elas têm uma cera protetora, que quando você joga a cauda de sabão, de detergente com limão, essa mistura se torna ácida, então vai tirar essa cera e elas vão morrer por falta de respiração.
E também porque elas vão ficar desidratadas de imediato e a desidratação vai fazer a morte delas, né? Vai causar a morte delas. Aqui, normalmente, quando a gente aplica a calda, a gente deixa aí uns 20, 30 minutos na planta fazendo o efeito, né? Para poder matar as pragas que por aqui estejam. Passados 30 minutos, vai absorver, vai matar toda a praga. E aí você, depois de 30 minutos, já pode vir dar uma olhada que você vai ver que a planta já secou a calda, né? Que já absorveu e já matou todas as pragas. Como elas não vão sair porque elas estão mortas, é importante que dê um bom jato d'água, tanto para tirar o excesso do sabão, né? Do detergente e do limão da calda, quanto para poder tirar os corpinhos mortos que por aqui estejam. Pode parecer que o jato está muito forte, mas é porque eu estou com a câmera bem próxima, mas não é tão forte assim, é só mesmo para poder lavar a planta e deixar ela limpinha, ó. Você já não vê mais aqui nenhuma praga, nenhuma cochonilha como você viu anteriormente. Quando for aplicar qualquer tipo de calda, é importante que você não atinja as abelhas, porque elas são polinizadoras e ela vai trazer qualidade para o seu jardim. E também as joaninhas, porque elas são exterminadoras de cochonilhas. Então elas são aliadas aí para você. A segunda calda é o do Provermin. Vou aproveitar e deixar várias dicas para você, porque aqui a gente não tem miséria com dicas não. Quando a gente pega para dar dica, são várias dicas num vídeo só. Então vou deixar para você também a calda do Provermin, porque essa calda aqui, uma colher de chá ou a ponta de uma colher grande em 1 litro d'água. E aí você vai ralear. Aqui eu só faço para você ver, mas eu vou colocar numa garrafa que dá para chacoalhar e dissolver bem melhor. Aqui é só para você ver mesmo. Essa calda, o que acontece? A calda do Provermin, ela é uma calda muito boa para jogar entre uma planta e outra, jogar lá no substrato, né? Para poder matar a cochonilha de raiz e também nematóides que por acaso esteja aqui no substrato ainda, né? No solo, na terra. Esse produto ele não é para jogar em cima da planta, ele é para jogar no solo ou misturar no substrato quando for fazer o substrato. A terceira calda é a calda que a gente usa aqui, 4 tampinhas da água oxigenada volume 10, aquela de ferida, e 1 colher de canela moída. Eu faço 1 litro, esse aqui pode deixar guardado por uns dias, não tem problema, então a gente sempre tem ele aqui guardadinho, porque eu gosto de jogar ele também no substrato, não é em cima da planta. Essa calda ela é ótima para poder hidratar a planta e também para desenvolver raízes. Normalmente a gente usa ela aqui desde que chega uma planta para a gente novinha. Então quando ela chega para a gente já faz essa calda, coloca as raízes lá para poder hidratar e a planta volta rapidamente ao normal. E também a gente usa ela para poder jogar nas pendentes, né, nas suculentas pendentes. Porque como eu já falei em outros vídeos, é muito mais difícil adubar ou jogar qualquer coisa de forma farinhenta ou sólida nas pendentes. Então a gente sempre usa aí uma calda ou um adubo líquido para poder fazer com que ela continue desenvolvendo sempre e ficando aí cada dia mais bonitona. Mas essa calda também, ela é excelente para poder limpar feridas de plantas que foram atacadas por cochonilhas, tanto de caule quanto de raiz. Além de aplicar assim, eu sempre guardo um pouco dela para poder fazer a limpeza das cochonilhas carapaças, porque as cochonilhas carapaças não tem como você eliminar elas jogando nenhum produto nela. Então você precisa usar alguma coisa que vai lá no caule e retirar. Normalmente eu uso esse cotonete gigante aqui, ó, improvisado com palito de churrasco e algodão, para poder ir lá no caule e retirar as cochonilhas. Aqui é só uma demonstração. No momento não tem. Só estou mostrando para você como que faz, porque dá muito certo para nós aqui, porque essa paraguaense mesmo, ela teve um período, mais no início do cultivo, que ela vivia cheia de carapaça, de cochonilha carapaça. E aí, fazendo esse procedimento, ela limpou. Porque esse procedimento aqui, ele serve tanto para tirar as cochonilhas carapaças, quanto para poder curar a planta, né? Vai servir como um curativo. Aqui no nosso cultivo, só tem uma suculenta que nunca teve nenhum tipo de praga nela, que é essa agave azul aqui. Já faz 2 anos que nós temos ela aqui no cultivo e ela nunca deu praga, nunca teve nenhum problema, nem nela, na própria planta, nem na raiz dela. Mas, no geral,
quase todas as outras suculentas já teve um problema ou outro. Então, para o vídeo de hoje, além de mostrar para você as 3 caudas, né, para ajudar aí no seu cultivo, eu vou mostrar para você algumas que nós curamos com essas 3 caudas aqui no nosso cultivo. E hoje nós temos elas aqui lindonas. Uma delas é a Perle, que todo mundo gosta bastante, mas muita gente tem dificuldade com ela. E aqui a gente conseguiu sucesso com ela, justamente por usar essas 3 caudas, né? Quando a gente vê cochonilha nela, a gente usa a cauda do detergente, aplica ali, deixa uns minutinhos e depois lava, como você viu lá no início do vídeo. Quando a gente vê cochonilha de raiz, a gente coloca o Provermin, ou Proverme, ou Natuverme. Todos eles servem para a mesma coisa, né? Que é para matar coisas que estão lá no substrato que prejudica a planta. E já usei também a cauda, usando aí o cotonete gigante, para poder tirar alguma cochonilha de carapaça também, que às vezes dá no caule dela. Então, tudo isso que você viu aí, todas elas, um momento ou outro, acontece. E é assim que a gente vai cuidando e fazendo elas permanecerem vivas e lindonas aqui no cultivo. E como eu te falei, são várias dicas e muitas informações a respeito do cultivo para ajudar você. A outra também, que normalmente dá muita cochonilha, não é exatamente na planta adulta, mas é nas mudinhas, porque ela dá muita muda. Então as mudinhas, como não tomam muito sol, porque elas estão lá por baixo da planta mãe, então elas acabam sendo alvos fáceis para as cochonilhas atacarem, né? Porque a cochonilha, ela ataca a planta que está fraquinha. Então, uma forma da gente ajudar a planta é fazendo aí essas caudas e aplicando para ajudar até a plantinha pequena que está ali desenvolvendo ainda a continuar crescendo a ponto de virar aí uma planta adulta. E aí muito importante você saber também qual que é a suculenta de sol pleno, porque quanto mais sol ela toma, menos suscetíveis a ataques de pragas elas ficam, porque a cochonilha ela não suporta sol. Então ela sempre vai estar num local de sombra, num local abafado. Tanto a cochonilha quanto o pulgão e as outras pragas no geral. Tripes, mosca branca, ácaros, né? Então elas sempre vão estar em locais mofados, em locais úmidos, em locais bem fechados. Aqui, como você já sabe, você que acompanha o canal, sabe que a gente tem muita baciada, muitos arranjos. Então, para manter elas bonitas, a gente precisa aí dessas caudas, né? Da ajuda dessas caudas aí bem poderosas para controlar as pragas. Quando a gente fala combater, é combater naquele momento que você viu e retirou aquelas. Mas normalmente essas pragas, elas têm umas parcerias entre elas. Então é muito importante a questão da observação, porque formiga, por exemplo, elas carregam cochonilhas de uma planta para outra, porque as cochonilhas, quando alimenta ali da sua planta, tira a seiva da sua planta, ela solta meio que um cocôzinho adocicado ali, que as formigas adoram. Então aquilo ali é alimento para a formiga e elas entendem que precisam continuar aí espalhando cochonilhas para garantir o alimento delas. Como eu passei para você algumas informações das caudas aí contra a cochonilha carapaça também, tanto a cauda do Provermin quanto aquela cauda da mistura da água oxigenada com a canela. Normalmente a gente usa muito ela aqui também na orelha de elefante, tanto para jogar no substrato próximo a ela, quanto para poder pegar aquele cotonete e dar uma limpada de vez em quando no caule da orelha de elefante, porque ela também dá muita cochonilha, a carapaça também. Então é bem importante, se você tem essa planta, de vez em quando você dá uma passada por ela e verificar o caule dela se está tudo bem, para ela continuar desenvolvendo, brotando, dando mudas para você e também a planta mãe crescendo, né? Então sempre que sobra um tempinho, eu venho aqui com aquela cauda, com aquele cotonete gigante e passo no caule dela. A parte de cima até que não é tão contaminada não, é sempre mais próximo ali do substrato mesmo, o caule. Outra suculenta também que as cochonilhas adoram ela, é essa daqui que é a Fred Ives. Aqui no cultivo a gente ainda tem muitas delas, porque a gente sempre usa aqui essas 3 caudas também para poder proteger. Normalmente quando a gente fala defensivo, quem acompanha por aqui o canal,
me ouve falando aí que a gente aplica o defensivo uma vez por mês. Não é necessariamente os 3 que a gente aplica aí um deles, escolhe ali o que vai surgir efeito naquele momento e faz a aplicação. Mas já teve momentos de eu usar todos eles nessa Fred Ives aqui, porque ela dá cochonilha carapaça no caule dela, ela dá cochonilha em cima, nas folhas dela, principalmente se ela ficar muitos dias sem tomar sol, as cochonilhas aproveitam dela. E é uma planta que vale muito a pena ter no cultivo, porque ela é bem lindona, então a gente dá esses cuidados para ela, porque a gente não quer perder ela no cultivo. Um outro potencial aí da cauda do proverme, ou também usar o proverme no substrato, é por causa de nematóides, porque essa cauda ou esse produto no substrato vai ajudar a sua planta aí a desenvolver, a ficar mais forte e matar possíveis vermes que estejam ali no substrato. Porque o verme ele pode vir no substrato que você comprou, que você arrumou, ou uma mosca varejeira que vem e pousa ali sobre a sua planta e deixa ali os vermes. Então é por isso que é importante usar sempre essa cauda aí para ajudar no combate também dos vermes no substrato. A gila, você vê ela aqui lindona, eu mostro muito ela por aqui normalmente, mas a gila também, ela já foi bem atacada aqui por cochonilha carapaça no caule dela. Todo mundo que tem essa planta sabe que ela é bem suscetível ao ataque de fungos também, mas as cochonilhas carapaça também gostam bastante dela. A mahogany também, nós temos algumas aqui no cultivo, mas desde novinha, como o caso dessa daqui, ó, eu já aplico um defensivo nela também uma vez por mês, porque eu já sei que ela é bem suscetível ao ataque de pragas. E vale a pena cuidar porque é uma planta que realmente fica espetacular quando ela atinge o porte gigante dela. Então é por isso que é bem importante dar todos esses cuidados, porque vale muito a pena realmente ter ela no cultivo pela exuberância dela. Além dos cuidados, uma vez por mês eu coloco nela aqui no substrato dela a cauda da canela com água oxigenada 10 volumes também. A antíqua, embora a gente tenha baciadas delas aqui, quem assiste o canal sabe disso, mas ela também dá muita cochonilha carapaça no caule dela. Então a gente mantém a cauda da água com canela e água oxigenada para de vez em quando vir também com cotonete gigante e dar uma limpadinha no caule delas na verdade, e assim elas permanecem aqui no cultivo multiplicando sempre. A metálica também, quem tem essa planta sabe que ela passa o ano inteiro sendo atacada por alguma coisa. É fungo, cochonilha, qualquer outro tipo de praga. Eu não sei o que ela tem, mas ela realmente atrai bastante as pragas, mas a gente não desiste dela não. Outra também é essa daqui, que é a Hanaicada, que também tem uns 2 anos que ela está aqui no nosso cultivo, mas ela nem vai muito para frente não, porque quando ela começa a ficar bonitona, aparece algum tipo de praga para poder perturbar a vida dela. Então ela só está no cultivo por causa dessas caudas que a gente também usa nela aqui uma vez por mês. Então são plantas que quando eu preparo a cauda ou as caudas, eu já sei que ela precisa, porque realmente ela não tem sossego, as pragas adoram ela realmente. Já teve um período que eu falava que algumas suculentas nem pragas chegavam nelas, como era o caso dessa daqui, ó, que é a Vivem, né? Essa verde com avermelhada aqui. Realmente teve um tempo que ela não pegava praga nenhuma, nada chegava nela, mas de uns tempos para cá, eu tenho visto também muita cochonilha carapaça no caule dela, e de vez em quando a gente precisa fazer um replante e fazer uma poda dela aqui e dar uma boa limpeza usando aí essas caudas que eu mostrei para você no início do vídeo. Com esses cuidados básicos, a gente vai conseguindo mantê-las no cultivo, porque são plantas que mesmo sendo atacadas por pragas, elas reproduzem muito, então a gente continua tendo delas por aqui. E como eu falei para você, por aqui tem muita baciada, muitos arranjos, então a gente aplica mesmo sem ter pragas nenhuma, um desses defensivos aí uma vez por mês também, para manter o arranjo em ordem e em equilíbrio, né? Porque é muita planta aglomerada, então mesmo se não tiver nenhuma praga no momento, a gente aplica para ajudar na defesa. Agora eu vou conversar com você um pouquinho sobre a haste floral. Embora a gente ache muito lindo, muito bonito uma haste floral,
Aqui a gente vê a haste floral, já começa a observar ela desde o início, porque a haste floral ela é como se fosse um imã para a praga também, para cochonilha, para pulgão. Então é bem importante você que gosta das hastes florais, dar uma observada, apreciar, curtir elas por um tempo, mas assim que você vê qualquer sinal de cochonilha, de pulgão, eu aconselho você a retirar a haste floral, porque da haste floral as cochonilhas descem para a planta e acaba destruindo a sua planta. Aqui, como você pode ver, no meio dessa haste floral tem uma aranha aqui, ó, mas elas também são predadoras de cochonilhas. Então, as aranhas também eu acabo deixando aqui no meio das hastes. Estou te mostrando aqui as hastes que estão limpinhas, bonitinhas, mas eu vou te mostrar uma aqui para você entender melhor. Tem essa daqui, ó, que ela já deu algumas florações numa outra haste, mas essa haste aqui, ó, tá pingando literalmente cochonilha. Então daqui ela pode cair também no meio da planta e destruir a planta. Então antes que o mal aconteça, eu já arranco aqui essa haste. Eu vou usar o exemplo da cauda hoje aqui de sabão para jogar aqui para você ver, né, que na hora que aplica a cauda, por causa da acidez do sabão e do limão, ela desidrata na hora e já morre na hora. Ela vai ficando bem amarelinha e a gente percebe que ela já perde aquela cera dela e morre na hora. Ao lado aqui tem um caule com algumas carapaças. Então eu vou usar o exemplo, está aqui ao lado aqui, ó, para você ver, ó, que não resolve muita coisa na carapaça. Ela tem que ser tirada mesmo com palito, com alguma escovinha, alguma coisa que limpe ela. Então, assim, a intenção do vídeo de hoje é deixar para você algumas informações que realmente ajudam bastante, mas entre essas informações, você precisa ter aí sempre um olhar atento, porque mesmo que você extermine, que você combata as pragas que tenha no meio da sua planta, pode ser que venha outras através de formigas, ou até mesmo uma mosca que vem e pouse aí na sua planta e deixa aí algum tipo de larva, né, algum tipo de verme. Então é uma coisa que não tem como a gente controlar e combater de uma vez só. É sempre através da observação e usando aí esses produtinhos que são baratinhos, que realmente resolvem naquele momento. A gente sabe que o combate, ele é sempre, né? A gente precisa estar sempre atento e atenta se a gente quiser realmente ter plantas bonitas e saudáveis. Mas olhando uma floreira dessa de paraguaiense, por exemplo, a gente vê que vale muito a pena. E a prova de que dá certo, ó, para todo lado que você consegue ver através da gravação aqui, tem muita planta bonita e todas elas a gente usou em algum momento esses cuidados nelas. Diante de tanta informação, se tiver ficado alguma dúvida, eu vou pedir a você que deixe nos comentários a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer em responder. E deixa também aí nos comentários de onde você assiste, para a gente saber até onde chega as nossas informações aí para você, tá bom? Quero deixar um abraço especial hoje então para o Pedro, né, que deixou o comentário, que pediu para a gente fazer esse vídeo aqui de hoje. Um grande abraço para o Pedro. E para você que está assistindo, se não for inscrito ou inscrita por aqui, se gostou aí do conteúdo, te convido a se inscrever, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você sabe que precisa dessas dicas também. E quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo, você que é sempre aqui o meu companheiro e minha companheira até o final do vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.